A partir desse momento, a gente vai ter um bate-papo, né, tá? Um bate-papo com o doutor Ilan Fonseca, ele é procurador do trabalho, e também o doutor Almarx Carneiro, secretário do Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco. E o tema é sobre fiscalização preventiva integrada da Bacia do São Francisco, etapa 50. Se você quiser interagir conosco, 99978 9696 é o nosso WhatsApp. Você pode interagir pelo YouTube, Neide Lu Fala Você Notícias. Agora, Romilson, por gentileza, solta um sambinha para os nossos convidados, para eles chegarem com leveza. Fala Você Notícias, novidades, bate-papo com Neide Lu. No Fala Você Notícias. Sejam muito bem-vindos, doutor Ilan Fonseca e também o doutor Almax Carneiro, aqui é o nosso programa. Bom dia. Bom dia. Podem ficar à vontade. Bom dia a todos vocês aqui da 96, todos os ouvintes da 96. Bom dia. Bom dia, Neide Lu. Bom dia, ouvintes da 96 FM. Uma alegria estar aqui. E eu acho que o clima de hoje é o clima do samba mesmo, porque para nós é um momento de muita alegria poder ter esse contato com o cidadão, com o fazendeiro, com o agricultor, com a comunidade tradicional, poder esclarecer sobre as regras, né, do nosso meio ambiente, como que o cidadão pode ser engajado nessa luta para preservar o meio ambiente, porque o benefício vai ser de todos nós, das gerações atuais e das gerações futuras. Então, o nosso compromisso aqui nas próximas 2 semanas vai ser nesse sentido aí. Doutor Ilan Fonseca, que dia vocês chegaram? Quando começa essa fiscalização? É uma fiscalização que ninguém estava sabendo, está sabendo agora a partir desse programa? Como é que está funcionando essa fiscalização da Bacia de São Francisco? Essa fiscalização se chama Fiscalização Preventiva Integrada, Neide Lu. São mais de 40 órgãos públicos e entidades da sociedade civil. Uma parte da equipe chegou no sábado, outra parte chegou no domingo, outros estão chegando agora. E a nossa ideia é focar em vários aspectos. A questão do pequeno agricultor, a questão do agrotóxico, a questão das energias renováveis, a comunidade tradicional. Então a gente tenta fazer um trabalho bem abrangente, bem completo e sempre com esse espírito que é um espírito amistoso, respeitoso em relação a quem está sendo fiscalizado. A gente tem uma pegada, digamos assim, muito orientativa de esclarecer o cidadão em relação aos seus direitos e também, como o próprio nome já diz, de prevenir multas, prevenir autos de infração no futuro. Tem quanto tempo que vocês realizam, ou qual é a frequência da realização dessa fiscalização? Essa é a 50ª etapa, a etapa de número 50. A gente faz uma média de duas operações, 2 idas a campo por ano. Então aí a gente já está há 25 anos nesse tipo de atividade. Nossa, tem muito tempo. Qual o objetivo da FPI, né? Ela visa, qual o objetivo desta fiscalização? Quem poderia me responder? O Almarx? O objetivo é porque nós somos do Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco, que é um comitê que 6 estados, né, estão presentes, inclusive também o Distrito Federal, que tem um afluente de um rio que drena para o São Francisco. Então, nós somos 505 municípios. E um desses municípios é aqui, Guanambi. Então, esses rios aqui dessa região, eles drenam para um rio maior e esse rio, finalmente, vai chegar no São Francisco. E o São Francisco não bate mais no meio do mar, como era a música de Luiz Gonzaga há 50 anos atrás. Cantado. Então, para a gente trazer, para a gente renaturalizar esse rio e cumprir o objetivo do comitê, que é ter água para todos os usos, para os usos múltiplos, a gente precisa ter alguma ideia de proteção. E hoje a região de Guanambi tem uma importância muito grande, porque com a falta de água nas barragens, principalmente na bacia do São Francisco, nós temos hoje a energia eólica e a fotovoltaica, ou solar, como chamam, para suprir essa necessidade. E Guanambi e região é um polo muito produtor. Mas para nós atendermos essa demanda da energia eólica, que ocupou o topo de serra, onde era a nascente desse riacho e desse rio, e aonde a energia fotovoltaica também está ocupando aqui na parte baixa, a gente precisa obedecer algumas regras para que você que está nos ouvindo aí, essa dona de casa, essa pessoa mais simples, mais humilde, que tem o uso da água como fonte principal,
que a gente tenha água para todos na realidade. E aí sim surge o Comitê de Bacias, o qual sou secretário, para a gente discutir essa segurança hídrica e assim os órgãos públicos, como o Ministério Público do Trabalho e outros órgãos que estão aqui, cobre de todos eles, inclusive do saneamento, de Embasa, de todas essas empresas, de mineradoras, de tudo, se estão cumprindo essas regras para que a gente possa fazer a gestão dos recursos hídricos na bacia do São Francisco. Existe, na realidade, né, um grito muito grande há muitos anos em proteção ao Rio São Francisco, que é o assoreamento existente, né? Essa fiscalização prevê para que possa cobrar e para que cuide mais do leito de São Francisco. O Rio São Francisco deixou de ser navegável. Prevê, sim. Nós temos na lei 12.651/2012, que é o Código Florestal, que estabelece a área de proteção ambiental, que é a APP, no Rio São Francisco, de acordo com a largura do rio, chega a 500 metros, e você não produzindo nenhum grão, você não construindo nenhuma coisa irregular, você protege o rio para o rio não desbancar e não acontecer o assoreamento. Sem contar que todo o oeste, né, já tem um carreamento muito grande de solo, isso chega à barragem de Sobradinho. Sobradinho não reflete mais a realidade. Quando diz, o Sobradinho suporta X milhões de metros cúbicos. É um termo técnico, que a gente da engenharia chama batimetria. Então, esse sedimento começou assoreando Sobradinho e hoje o que diz que Sobradinho tem não é realidade. Tem bem menos do que o que se diz que tem. Isso também nós fiscalizamos quem está cumprindo essa APP que está conservada, como também a reserva legal. Cada propriedade rural, por lei, se você tem 100 hectares, 20 hectares tem que estar protegido, cercado, que é a reserva legal, para ajudar esse mesmo produtor que precise de água, trazer uma densidade de chuva para essa região. E se você desmatar tudo, você fizer a supressão vegetal de tudo, você vai acontecer esse problema de assoreamento e de outros, e assim essa fiscalização vê tudo isso integralmente. Marcos, nas campanhas políticas que nós tivemos aqui, né, nesses 2 meses, aliás, 45 dias, nós tivemos como proposta de alguns candidatos, né, de levar água, tá, para algumas comunidades aqui em Guanabi e na região. O Rio São Francisco suporta ainda ficar, porque o que mais existe aqui na nossa região é a canalização da água, né? A água de subsistência, né? A água que a gente consome. Como é que está? Essas propostas foram pensadas de forma com conhecimento ou tem condições de o Rio São Francisco abastecer aqui mais cidades? Olha, eu não posso lhe dizer assim, porque não sei o trecho, mas geralmente, por onde eu estou, os políticos prometem coisas, mas não olham o nosso plano. A ANA, Agência Nacional de Água, que é onde está o Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, tem um plano de 10 anos que diz aonde tem água e onde não tem. É claro que agora nós estamos em um problema de estiagem. Então, a hora de você prometer uma obra que vai levar água a X ou Y lugar, você tem que pegar esse plano para ver a disponibilidade hídrica para a outorga, que é o instrumento legal que o governo federal estabelece ao poder público ou privado para você retirar a água. Então, a hora que o político promete isso, esse político deve ter em mãos já uma informação do plano se ali tem ou não condição de retirar. Isso a gente diz e nós estamos abertos para o diálogo do comitê para subsidiar todas essas entidades, todos esses políticos de um modo geral, que o comitê é um ente do Estado, não é o Estado em si, mas é um ente do Estado, para levar essas informações para que as pessoas saibam o que pode tirar ou que não pode nesses 10 anos que vamos ainda atualizar o plano de bacia do São Francisco. Onde a gente encontra esse plano? Esse plano, se você entrar aí no site www.cbhsaofrancisco.org, em documentos, tem esse plano, você pode baixar todo esse plano e ver. Conferir se tinha perguntas, Romilson. Bora ver aqui nas nossas redes sociais como é que tá? Dá uma checada que talvez tenha alguma pergunta, o pessoal tem interesse em ficar por dentro desse trabalho que está sendo realizado aqui, tá? Pelo
realizado pelo Procurador do Trabalho, que é o doutor Ilan Fonseca, e o doutor Almax Carneiro, secretário do Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco. Quais são os outros órgãos que estão junto a vocês envolvidos nessa fiscalização? A gente tem o Ministério Público do Estado da Bahia, Ministério Público do Trabalho, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Polícia Militar, a gente tem o INEMA, a gente tem várias entidades da sociedade civil, como ONGs, né, que fazem esse tipo de trabalho. Temos o Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco. São 40 órgãos ao todo, como o Corpo de Bombeiros, entre outros. Então é uma atividade muito grande. E eu não posso deixar de falar também, Neidilu, da audiência pública que vai acontecer no dia 25 de outubro, vai ser uma sexta-feira, no Clube de Campo, na rua Benjamin Vieira Costa, aqui em Guanambi. A partir das 8 horas do dia 25 de outubro, a gente vai poder fazer vários esclarecimentos à população sobre os desdobramentos dessa fiscalização. É comum que a comunidade participe, a sociedade compareça lá e faça perguntas, e a gente faz essa audiência para a sociedade de Guanambi mesmo. A gente quer ouvir, a gente quer esse retorno, a gente quer esse feedback para saber o que é que eles acharam dessa ida a campo. Antes do período eleitoral, teve uma audiência em Carinhanha, não foi? Vai ser o mesmo tipo de audiência? A gente teve uma audiência esse ano em Botirama, mas as audiências elas são públicas porque é um momento de oitiva, um momento que você pode ouvir o que a população tem a dizer. Então o microfone é passado para a população e a gente quer ouvir realmente qual é o retorno da população, qual é a dificuldade que as pessoas aqui de Guanambi estão passando no que diz respeito à Bacia do São Francisco. Doutor Ilan, no início do programa, a primeira pergunta, você disse que estava realizando fiscalização nas áreas com extração de minerais, agrotóxicos, ocupações irregulares, né? Além de ações educativas com a população. Nesses lugares que foram citados agora, se tiver erros, né, existe já uma cobrança uma cobrança dessas pessoas para estagnar o que está errado? A gente tem uma verificação de licença ambiental, receitas agropecuárias, autorização para lavra, né, na mineração. Então, cada órgão ele tem a sua forma de trabalhar. Alguns órgãos têm um negócio chamado dupla visita, que é a possibilidade de, no primeiro momento, você ser orientado e, a partir da segunda fiscalização, aí você ser autuado. Outros órgãos, como os conselhos CREA, Conselho dos Químicos, Conselho Regional dos Técnicos, eles concedem um prazo para você regularizar a situação e somente se você não regularizar após essa primeira notificação é que você é autuado. E outros órgãos não, eles entendem que algumas situações são graves e que determina a paralisação daquela atividade ou a autuação direta. Então, varia um pouco a depender de cada órgão. Entendi, tá? Qual o impacto que pode gerar com essa fiscalização? Que me responde. Geralmente, a gente vai passar por essa orientação, notificação, imposição de multas ou paralisação de atividades. Essas são as medidas que são previstas na lei. A gente tenta sempre, na medida do possível, orientar e notificar antes de partir para a autuação. Quando você falou que vai acontecer o evento aqui, dia 25 de outubro, que vai ser para Guanambi e as cidades circunvizinhas, quantas cidades vocês pretendem atingir? Na realidade, nós vamos atingir nessa operação 13 cidades, 10 mais especificamente. Quais são, Almax? Vamos dizer, Guanambi, Candiba, Pindaí, Caetité, Palmas de Monte Alto, Urandi, Igaporã, Sebastião, Laranjeiras, Jacaraci e Mortugaba. Então, são essas 13 cidades. 13 cidades. 3 são algumas visitas, vamos dizer assim, específicas, e nas outras 10 é que nós estamos com toda essa atuação em todos esses âmbitos que foram já citados. Todas essas 13 cidades são cidades que recebem água do São Francisco? Todas são bacias do São Francisco. Na Bahia, nós somos 116 municípios que fazemos parte do São Francisco, e lá atrás o Ministério Público, sentindo isso, criou o NUSF, que é Núcleo do São Francisco. Então, nós temos promotores, como é o doutor Jailton aqui, exclusivo, vamos dizer assim, de trabalhar com as questões socioambientais na Bacia do São Francisco.
Certo. Mais alguma informação que vocês poderiam passar para a gente? Uma interessante, né? No intervalo aqui, gente, eu acabei brincando. Na hora que fui fazer uma foto aqui, tanto do doutor Almax quanto do doutor Ilan, e aí falei assim, fiscais. Os fiscais, eles, desde a Bíblia, não têm uma boa visão. E o Almax me deu uma resposta que eu achei muito bacana e muito positiva com relação à fiscalização que vocês fazem. Eu gostaria que você esclarecesse a nossa população conforme você me respondeu. Então, você, produtor rural, que está nos ouvindo, tanto aquele grande do agro, quanto aquele da agricultura familiar, aquele minerador, aquela empresa de energia eólica, os usuários da água, como a Embasa, a SAIS, que aqui na região tem algum serviço de autônomo de água, não se preocupe com fiscalização. A fiscalização, como já diz, é preventiva, ela é dando uma instrução, fazendo uma consultoria 0800 para você, usuário das águas do São Francisco, que não vem cumprindo o que é a legislação, que não somos nós que vamos dizer o que vocês têm que fazer. Já existe uma legislação e nós apenas olhamos e fazemos isso. Então, nós somos produtor de água para que vocês, nas suas diversas atividades, tenham essa água, mas também tem a água para aqueles que não têm condição de se organizar, como as comunidades tradicionais, os fundos de pasto, aqueles que a gente chama o beiradeiro, o geraizeiro de um modo geral, e aí sim nós não nos consideramos fiscais, porque produzimos águas para todos. Bacana. Recentemente a gente teve uma notícia que a água de Seraíma, até tanto o INEMA quanto a Embasa e um outro órgão, o Ministério Público também, porque foi a associação lá de Seraíma, disse que a água de Guanambi estava, além de ferro, tinha outras substâncias, né? Vocês têm um resultado desse estudo que foi feito? Porque até o momento a população está esperando uma resposta. Eu não tenho esse resultado especificamente, mas a gente está trazendo aí equipes que vão fazer essa coleta em loco para fazer a análise da qualidade dessas águas e também de outros alimentos, né? A gente quer entender, né? A gente está com o Conselho Regional dos Químicos aqui para auxiliar a gente nisso, porque é uma preocupação nossa, né? O que a Almax disse aqui é super importante, a gente não quer que esse pequeno comerciante, esse pequeno agricultor, ele tenha medo da gente. A gente está de portas abertas para dar esse tipo de esclarecimento e o nosso objetivo não é punir, o nosso objetivo não é arrecadar multas, o nosso objetivo realmente é preservar o meio ambiente. Mas depois eu vou atrás dessa informação que você trouxe, né, Edilu? De acordo de acordo com o período, está relacionado com no caso, a retirada, tá, do minério, né? A retirada do minério pela Abamin. Então, está envolvido com essa situação. Certo? Certo. Eu vou conversar com o promotor local, né, que já foi mencionado aqui, que é o responsável pelo ofício da área ambiental, e a gente vai dar continuidade a isso. E geralmente já existe, que é uma prática, existe um órgão que é chamado Vigiágua. Então, a operadora de água, né, aqui ou em outro lugar, foi a Embasa, e essa Vigiágua funciona dentro da prefeitura municipal. A vigilância da prefeitura tem que colher essa água no fim da linha, vamos dizer, onde chega a qualidade, para ver se está tendo a mesma qualidade da saída de onde teve o tratamento. Então, provavelmente, o doutor Jailton e outros, e aqui, como o doutor Ilan já falou, nós estamos com o pessoal da Sucan, não, estou ainda atrasado lá. Faz tempo. Já mudou faz tempo. A Sucan ainda existe? Não, faz tempo. E aí estamos aí fazendo essas análises todas, mas geralmente pegamos também essas análises já feitas por cada município, que ele tem autoridade e competência legal, porque o município passa o saneamento. Agora, seja a Embasa ou o operador, um SAI, é obrigado também a cumprir essas regras da qualidade da água que fornece ao povo. Pois é, aqui, na realidade, foi o aparecimento da borra preta, né, na barragem de Seraíma, que tem preocupado a população. E disseram, coletaram, foi mandado, e até o momento a população espera uma resposta e não, os órgãos não nos deram essa resposta. Então é importante, como vocês são defensores da água, e em especial da água de São Francisco, e estão levando fiscalização e esclarecimento para as mineradoras aqui também da nossa região, é importante, né, vocês saberem dessa informação, tá bom? Muito obrigada. Tem mais alguma informação que pode acrescentar? Só para reforçar, 25 de outubro, 8 horas, no Clube de Campo de Guanambi,
a gente conta com a presença de toda a população para que eles possam ser ouvidos, fazerem os questionamentos necessários e que a gente possa responder, tirar essas dúvidas e prestar esclarecimentos. A data é ótima, uma sexta-feira. Isso, a gente sempre tem essa preocupação no melhor horário para a população, né? Que não vá prejudicar seus compromissos profissionais. Né? Com certeza. E só agradecer a vocês por nos dar O espaço está sempre aberto, esse ao Marcos. espaço aberto para a gente dialogar com o povo do São Francisco. Porque não temos alternativa A, B para o São Francisco. Nós só temos o São Francisco nessa região e a gente precisa tratar o São Francisco. Alguém lá vai ter uma outra situação, mas para aqui, para a nossa região, não temos nenhuma alternativa. E é muito mais fácil a gente cuidar do São Francisco do que levar todas essas pessoas de uma bacia que hoje está com 10 milhões de habitantes, a bacia do São Francisco, levar todos esses 10 milhões para viver em Marte, não sei aonde, onde vier descobrir a água de agora em diante. Vamos cuidar da água, porque não dá para levar tanta gente de uma vez só para outro lugar. Mas se convidarem para você te dar uma passagem para viver em Marte, tu não vai querer não, Marcos? Não, obrigado. Aqui está muito quente, Marcos. Obrigado. Só para esclarecer a nossa população, é porque, assim, quando a gente fala em defender o São Francisco, aparentemente, para todo mundo, a defesa tem que ser feita no próprio rio. E aí, após a conversa com você, a gente percebe a compreensão do que é toda uma bacia. De bacia hidrográfica. Eu não bem posso maior. cuidar do rio se eu não cuidar dessas veias, que é todos esses rios e riachos que formam a barragem de Seraíma e outras que nós vamos Com passar certeza. A agora. mata que está ao redor, né? A mata, O desmatamento que nós tivemos aqui, né? E ainda continua, carros ainda saem Da aqui. geologia que está ao redor, da população que está ao redor, do agrotóxico que está caindo embaixo da terra, que está indo para as nascentes. Então, tudo é muito complexo, né? interligado e holístico. E tudo isso é bacia e tudo isso é São Francisco. Então, para a população entender melhor, é bom a gente falar dessa forma, tá? Muito obrigada. O espaço sempre aberto, viu? A gente marca presença também no dia do evento, dia 25. Vamos estar lá no Clube de Campo para discutir com vocês e ver o estudo que vocês fizeram e que vocês vão apresentar à população. Vão mostrar tudo que vocês viram, né? De certo, que eu acho pouco, mas de errado. Exatamente. Mas de errado, né? Tá